Já são 36 anos dentro do mercado de marketing, publicidade e propaganda e do aerógrafo. Hoje conversamos com Romeu Reichert e Beta Reichert da Free Multiagência. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da publicidade e propaganda. Mas também sobre tendências, mercado, marketing digital, inteligência artificial, tudo isso e mais um pouco. Eu sou o Thiago Montanha. Eu sou o Guto Bilinski. E aqui a gente fala sobre marketing. Com quem entende do assunto. Muito bem, podemos ir? Dá um vai bem gostoso pro tio aí. Vai, que daí o tio... Isso. Pois bem, estamos aqui com o TankTercast e hoje com a presença dessas figuras ilustres aqui da Free Multiagência, o Romeu e a Roberta. É um prazer enorme ter vocês aqui, né, Montanha? Na verdade é a Beta e o vovô da Nina. Uhum. Prazer. Apesar de cara, o cara me quebra. Essa carinha aqui, eu não tenho cara de boa ainda, meu. Não, de fato, né? Um atleta. Isso. Futebol. Quantas batatas? 3 por semana. Olha só. Olha aí. Diferente. É o sonho do Guto. O Guto Sabe tem... que eu sou apaixonado por Mas faço por jogar duas vezes bola. academia, né? Pra aguentar o tranco. Pois é, mas Essa parte tá faltando um tanto. tá faltando um pouquinho. Depois que minha filha nasceu, atrapalhou um pouquinho, mas... Foi só depois que a tua filha nasceu. Sim, sem Antes dúvida. era um atleta... habitual. Jogava 2 vezes por semana, cara. Mas enfim, a gente veio aqui pra falar sobre o que mesmo? Futebol. Não. Não. Concluindo, a minha netinha faz 3 anos esse mês, né? Exatamente. Até explicando a intimidade do porquê do vovô da Nina, é que a minha filha e a Nina, que é a neta do Romeu, são amiguinhas desde o nascimento. Exatamente. Então a gente tem essa questão aí em comum, né? Mas enfim. Questão maravilhosa, por sinal. Muito né? boa, inclusive. Mas por que eles estão aqui? Pra falar um pouquinho Não sobre sei. comunicação, marketing, tendência, comportamento, mercado. Ou seja, a gente pegou vocês como vítimas aí para tentar extrair um pouquinho de vocês, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para tentar ajudar essas pessoas a melhorar a comunicação delas, seja corporativa, empresarial, seja um estudante que quer entrar nesse mundo da comunicação e quer aprender um pouquinho mais, quer ter boas experiências para levar para a vida dele. Então, esse é um dos motivos que vocês estão aqui. Então, a gente quer saber um pouquinho da história de vocês, né, Montanha? Como é que isso tudo começou? Tenta só não derrubar a mesa também, Desculpa, mas de resto... é que eu sou muito expansivo. Sim. E 2 gordos um do lado do outro. Eu falar, Mas aqui, ó, já tá desenhadinho que seria assim, tá? Pois é. eu já falava pra eu não me mexer aqui, eu tô bem quietinho, sabe? Eu tô paradinho. Você não deixa nossos convidados constrangidos, né? Mas assim, pessoal, Romeu é diretor, fundador da Free Multiagência. A Beta é diretora de mídias digitais, né? Marketing digital da agência. E a gente quis conversar com eles exatamente para fazer essa fusão entre um clássico de como é a publicidade e propaganda, né? E hoje as novas mídias digitais, que não dá para chamar mais de novas mídias, né, Beta? Já tá, né? Já não são novas há muito tempo já, né? Mas nessa situação de hoje a gente trazer essa escalada de como foi tudo até chegar no ponto atual, onde a gente tem uma interação muito diferente com o mercado e com o cliente final, né? Começando nesse aspecto, então, Romeu, só comecemos aí falando um pouquinho como foi o teu começo de carreira no aerogrifo, né? É isso que fala, aerogrifo, né? Não me errei? Aerógrafo, perdão. Pra quem não conhece, é uma pistolinha, né? Tipo aquelas que os caras pintam muro aí de carro, ou pintam carro, né? Só que em miniatura, parece uma caneta. E o Romeu fazia, principalmente era desenho de embalagens, né? E pinturas em cima de fotografias, é isso? Sim, eu fazia um trabalho bem específico de retoque americano também. Antigamente, né? Nós estamos falando de 1900, lá vai fumaça, há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, eu entrei numa gráfica com 14 anos de idade e ali eu fui ser aprendiz de desenhista e fazia muita embalagem de calçado, principalmente para o Rio Grande do Sul. Fazia ortopé, eu cheguei a fazer ilustrações para ortopé. Dudalina, fazia as antigas embalagens da Dudalina, linha Nobre Midas, onde elas eram impressas na gráfica que eu trabalhava aqui, que hoje é no lado do Tabajara, é a Miller, Novo Horizonte, era a impressora paranaense. E ali, a impressão do dourado, ele era em
com pó em cima, era tipo uma cola. O nome Midas, eles jogavam pó, a máquina jogava o pó e colava. Pô, parecia que era ouro mesmo o negócio. Antigamente... Mas isso tudo freelancer, na indicação? Como Não, eu era funcionário desta gráfica. você Comecei, era na época eu poderia funcionário trabalhar registrado com 14 anos de idade ainda, né? Aham. Então, eu comecei como aprendiz desenhista e eu fazia ilustração, que eu sempre gostei disso, né? Ou seja, eu faço há 45 anos que gosto na vida. É interessante isso como o mundo artístico está muito ligado com a comunicação, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu desenhava muito bem, assim, né? Lógico que não fui adiante, mas acabei caindo mais na comunicação, né? Como tá intrínseco ali, né? O retoque americano, só concluindo a minha fala, se fazia uma fotografia, eu tenho guardado essas ilustrações até hoje, tá? Você fazia, por exemplo, selenoide para motor de arranque. Você sabe o que é? A Zen de Brusque faz isso. A empresa Zen faz esse selenoide. É uma peça para carro. Só que a foto, o produto era preto, tipo isso aqui. Ele ficava muito ruim a foto. A impressão eu ficava sem redesenhava todinho em cima da fotografia. Entendi. Era um trabalho demorado, você tinha que fazer máscara para tudo, para proteger, para fazer os degradês com a pistolinha lá. Era um trabalho extremamente artístico, muita extremamente técnica. artístico, demorado. Botava os acetatos, você recortava ele, deixava só essa lateral aqui aqui do microfone aqui, eu tinha que só fazer um efeito de degradê aqui. Então eu protegia o resto tudo fora e o resto e fazia o degradê ali, depois tirava dali, botava os pezinhos em cima e assim vai. Que interessante. É terrível. E outros tipos de técnica de ilustração, terrível. A gente, que interessante, ele tá terrível. Hoje, O que eu faço é terrível. hoje você pede para a inteligência artificial, ela faz. Sim. Só para ver assim, já dá um salto, né? Aham. Olha só como é que é, né? Você faz hoje, ou depois de um bom tempo, o Photoshop resolvia tudo isso. Ou você comprar, hoje você até pode comprar ilustrações prontas, né? Claro que você não consegue exatamente tudo que você quer, mas muitas coisas você compra pronto de banco de imagem, né? Que tem hoje, né? E até mesmo a própria evolução das câmeras fotográficas, do método de revelação. Hoje um celular, um iPhone faz o que ele faz. Mas Hoje O contraste melhorar muito. Meu, né? mas voltando naquela época, você tinha noção do que era um mercado publicitário, de comunicação, ou não fazia ideia? Você era um artista, não fazia nada, ideia? eu só fazia o melhor todo dia, né? Meu trabalho, então, assim, eu fazia o que gostava, como eu disse, né? Eu comecei de aprendiz, fui evoluindo, fiquei 10 anos e apareceu a oportunidade de trabalhar de freelancer por uma agência que se chamava Atual Propaganda, que infelizmente o proprietário, que é o Getúlio Cortipassi, faleceu. O filho dele hoje é meu amigo, os filhos todos são meus amigos, inclusive ele é dono do celeiro e tem no lado aquele... Restaurante, né? O bar novo ali, que é no lado do celeiro, depois do seu Porcos ali, O Jorge? Não, o outro, depois do seu porco, no ladinho. Portos? Não é Portos. Não. Depois a gente bota a localização. Depois... Eu esqueci o nome. Ele tem um bar bacana. Então ele foi para essa área e até fiz vários trabalhos para ele. Meu Depois Deus do disso céu, eu também. sei o nome também, agora me deu um branco, meu Deus. Eu comi lá esses dias, inclusive Sim, com o Felipe. muito bacana. Muito bacana. Ah, meu Deus do céu. Bota um Google aí, Raiz. Depois a gente... Raiz, ajuda a gente, salva a gente, Raiz. Do lado do seu porco. Então, eu fui trabalhar de freelancer para o Getúlio e ali que eu comecei a desenvolver. O freelancer virou free, né? Ah, free não é de liberdade, nada, então. Foi do freelancer. De freelancer, exatamente. Nós éramos freelancers. Daí o Roberto, que é meu irmão, meu único irmão. E qual era o talento do Roberto? Boteco Floriano, diz a produção. Não é o Floriano. É o novo. O novo tem, acho que 1 ou 2 anos só. Ah, é o antes, então. Até o final do programa a gente... Até o final do ano a gente descobre. No ladinho da relojaria ali do Celso. Ah, sim. Mas eu não lembro o nome. Nos fundos. Você tá entendendo, né, Raiz? Depois você acha aí pra nós, tá? Você tem mais uns 40 minutinhos pra fazer essa pesquisa. O Google vai dizer, porra, meu, esqueci o nome. corta essa parte. A Roberta deve conhecer a história do pai também. Qual era o Sim. talento do seu pai? Você lembra? Ele fazia os anúncios, né? Desenhava, né, todos os anúncios. Eu lembro, esses dias ainda a gente estava falando que todos os esquadros tinham a tinta que usava. Até tem um vídeo que o Photoshop fez de 20 anos, acho que de Photoshop, e ele conta a história de como foi construído, né? Toda a ideia do Photoshop também, contando a história da publicidade, né?
bem legal. E como era feito, assim. Então, eu ia fazer os fotolitos, acompanhava meu pai. Na época, a gente atendia a Ceval, que hoje é Bung. Eu acompanhava meu pai e fazia toda, né? A gente ia na casa do cliente, levar para provar, porque para fazer um anúncio para uma revista era 30, 40 dias antes. Hoje tu manda por e-mail, por um FTP. Essa linha temporal, ela é uma loucura. Ou seja, o Roberto, se tivesse que fazer essa arte que nós estamos vendo na tela, reproduzia. era o Roberto que ia fazer. Ele ia fazer isso manualmente, com curva francesa, aquelas canetinhas nanquim, desenhava. Normalmente se desenhava em tamanho bem maior, ou a marca da Mix que está aqui, ó, ia desenhar à mão. Isso era bem remunerado, Romeu? O que eu vou te dizer? Tipo jogador de futebol, sabe? Os caras lá do passado não ganham dinheiro. Quem ganha hoje, os caras de hoje trabalhavam mais. Era remunerado para a época, era o nosso começo, né? Então, quando eu disse que eu saí dessa gráfica, na época a mãe dos meus filhos estava grávida do Felipe, eu comecei a Free com o Felipe, estava na barriga da mãe dele. Olha só. Era um momento que você... Eu brinco, né? Você tem que ter coragem, mas tem que ter medo também. Só que a coragem tem que ser um pouquinho maior que o medo, senão você não sai do lugar, você não faz nada na vida, né? Perfeito. Mas o medo, ele te ajuda a pensar. Eu fui contra tudo e contra todos, eu pedi demissão para não saber quanto ia ganhar no outro mês com a mulher grávida e comecei a trabalhar de freelancer para o Getúlio. Mudei a minha vida, graças a Deus, né? Para melhor, mas com muito trabalho. Não é só você ter coragem de fazer. Você tem que trabalhar, né? Muitos dizem assim, eu não quero mais patrão, eu vou trabalhar por conta própria. Você vai ter muitos patrões, né? Sem dúvida. Seus clientes, né? Exatamente. Que são muito exigentes. Essa ideia de que as pessoas têm de que você abrir um negócio é para você não depender de ninguém, não mandar, ninguém te mandar em você. É totalmente equivocada, né? Meus sócios ainda brigam comigo que eu sou muito catastrófico, porque eu tô sempre com a guarda levantada, cara. Eu tô sempre aqui pronto pra tomar uma porrada e dar outra. Se a gente não lida dessa forma, cara, não tem como prosperar. Hoje, principalmente no país que a gente vive, né? Com certeza. Não, e assim, a situação que a gente que a gente colocou, eu realmente achei que free era na questão de liberdade, freelancer, né, como tu colocou, e de fato é o que a gente está falando, não tem liberdade quando você vai empreender, não é isso que funciona, né? É óbvio que a tomada de decisão acaba sendo mais tua para algumas coisas, etc, mas você está preso também em outras situações daí, né? As pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre isso. Eu não vou me estender muito na nossa história, porque eu acho que é legal a gente falar do hoje e do amanhã, né? Mas vamos também, é o que as pessoas querem ouvir, mas só pra gente fechar, é assim, ó, tem que trabalhar muito, tem que gostar do que faz, certo? Então, assim, eu faço o que gosto há 45 anos, como eu falei, e você tem que ser diferente, procurar fazer melhor que os outros, certo? Né? É claro que não com arrogância, com respeito, né? Com muita humildade e fazer o bem, que eu digo assim, eu e o Roberto fazemos o bem, depois, se eu puder falar um pouquinho do nosso Instituto Fernando Reis, em nome do nosso saudoso papai, né? Opa, se eu falo muito, eu já me emociono. Faz um ano e pouco só que ele faleceu, né? E foi muito legal isso. Mas então, assim, você fazer o bem para as pessoas, sempre, nunca sacar ninguém. A gente ajudou, eu digo assim, nós podemos dizer que nós ajudamos muitas agências que estão aqui hoje, algumas já não existem mais, mas procurando fazer o bem até para o concorrente. Então, acho que nem os concorrentes conseguem falar mal da gente, porque nós somos pessoas do bem e fazemos o melhor. Cada dia que nós fazemos, eu não consigo entregar, ou nós não conseguimos entregar, uma campanha para um cliente, se eu não compraria para mim, ou a Roberta compraria para ela. Eu tenho certeza que ela tem o mesmo DNA da Free, da família, sabe? De procurar fazer o melhor, certo? Porque a conta é simples. Se o nosso cliente tiver resultado, nós vamos ter... É uma consequência, nós vamos ter também. Isso aí. Então não é você passar a mão no bolso do cliente e tirar tudo que pode agora, depois você vai perder a conta dele. Mas é muito importante até você falar isso, até porque, como eu falei, vão ter muitos estudantes assistindo a gente, tem muito estudante agora assistindo a gente e pensando que se vai entrar nesse mundo, então. E como qualquer outro ramo, precisa de transpiração, precisa de gestão, precisa de outros cuidados. Não é só talento do papel ali que fez vocês terem essa história que vocês têm hoje, né? Foi o que vem a partir disso, né? E para concluir esse raciocínio quem está começando, pode ter certeza, né? Para os jovens que estão aí querendo empreender,
façam isso, eu acho que todo mundo tem esse direito, como eu também fiz, o Roberto também fez, e muitos que passaram pela Free, empreenderam, hoje têm sucesso, alguns até muito mais do que a gente, né? Então... Até falávamos aqui nos bastidores a respeito, né? Tem um ex-estagiário de vocês. Exatamente, né? Então, assim, vou até citar o nome do Paulo William, que foi estagiário da Free, hoje é dono de da segunda maior faturamento do Brasil, a Galeria.ag. É incrível, né? Nós conversamos outro dia, Roberto. Tem o selo Criação Free Multiagência. Poxa, assim, tem o maior orgulho, como eu tenho a Sara, que está na Austrália, a Maria, que também está na Austrália, e o pai dela, que é meu amigo, disse, pô, você viu como é que está a minha filha lá? Ela foi... ela trabalha numa universidade lá e cresceu muito dentro da universidade, né? Já conseguiu cidadania, tudo... e tantos outros que passaram pela agência, a gente fica muito feliz. Alguns que montaram agências, que têm suas agências, eu tenho o maior respeito por todo mundo. Claro. Outros todo mundo que são quer clientes, se tornaram clientes exatamente, nossos. clientes, etc. Então, o legal é assim, você começar como nós começamos. Nós começamos pequeno, ninguém quis pegar a conta da Cooper, que hoje é um gigante cliente da agência, um cliente maravilhoso, ou a Altenburg, que nós atendemos por 22 anos, ou, sei lá, uma prefeitura que nós atendemos, Cadence, Embraed, que nós temos várias campanhas maravilhosas com o Guga, né? Hoje J. Russi, Duas Rodas, multinacional, sabe? Campanhas nacionais. Então começa degrau a degrau, sobe, vai pegando clientes menores, que daí você vai aprendendo, você vai... Se errar, você erra menos, sabe? Pequeno, né? Com cliente pequeno, com velhinhas pequenas, porque, pô, chegar e já querer ir com muita sede ao pote é muito arriscado, né? É uma sugestão, ninguém está dizendo que não pode. Mas perfeito. Você imagina você errar numa peça que nós estamos falando de milhões em mídia, né, por exemplo. Exatamente. Absurdo, tem... Mas nessa linha mesmo, Romeu, aqui dentro da Rádio Mix mesmo, o que eu trato com a minha equipe é que o nosso cliente, na verdade, ele é o ouvinte. Nós temos patrocinadores, né? Mas o cliente é o ouvinte. Se eu não entregar um bom produto para o ouvinte, eu não tenho patrocinadores. Com certeza. Né? Então, essa é a linha, mais ou menos, do que você também está falando. Perfeito. Né? O teu patrocinador, ele vai ter o cliente dele, cara, que vai acabar sendo seu cliente também. Se você não entregar esse produto para ele, ninguém tem faturamento nisso. É né? isso aí. Perfeito. Mas vamos tentar espremer eles um pouquinho. E vocês acham que isso se deve? Vamos supor que isso seja uma característica de sucesso. Qual seria para vocês? O que a Free atingiu que as outras não conseguiram atingir? Ou o que se deveu a esse sucesso? Assim? Nossa, agora você foi bem Mariana Gabriela nessa. Você acha? meio Gabi Gabriela, mas tudo bem, vamos responder, pessoal. Mas eu acho que é uma pergunta importante, Montanha, porque assim, não é uma receita de bolo, né? Com Gutão. Não, mas não é uma receita de bolo, né? Não é assim, se você fizer uma boa gestão, pô, todo mundo sabe disso. O beabá para empreender, para montar uma empresa, todo mundo sabe. Sim. Agora, tem um QI de um diferencial aí. Mas eles têm um diferencial que eu acho fantástico, que foi até um prêmio que vocês ganharam sobre gestão e empreendedorismo. Exatamente. Foi a primeira agência no estado a ganhar o prêmio de gestão. Olha só, as agências, nós temos parede cheia de prêmios lá, tá? Uhum. Mas este prêmio eu considero especial. Nós chegamos aí a Brasília receber das mãos na época da presidência da República. Foi do Sebrae, né, o prêmio? Sebrae, prêmio de gestão mesmo. Então, eu acho que assim, a agência de propaganda é tudo legalzinho, propaganda engraçada, todo mundo gosta. Por trás desse engraçadinho, desse legal, de sacadinhas, é uma empresa, é um negócio que tem que ser muito bem gerido, né? E com certeza a questão financeira, que é o Roberto, o Felipe, cuidam, a Marli, são as pessoas que hoje cuidam muito bem disso. Então, é um negócio que você tem que fazer dar certo. Assim, os nossos pais sempre falavam coisas assim pra gente, uma coisa muito simples, parece ridículo também. Filhos, não gastem mais que arrecada. 80% dos brasileiros não faz isso. Ou não sei se eu exagerei, 70%? Mas olha, não é... 70% e 80% dos brasileiros que não sabem fazer essa coisa tão simples. Não gastar. Quando a gente ganhava 1.000, a gente gastava 900, ele se guarda 100zinho. Um dia, a vaquinha leiteira pode secar o leite e vocês vão precisar, sabe? Ou não ter o capinzinho para sustentar ela, para dar o leite, então vocês vão ter que dar um jeito, né? Então, nem sempre, o ano inteiro, ou alguns anos, você tem a época de vacas gordas e vai ter a época de vacas magras. Sim. Então, comecei a ganhar dinheiro, daí o cara começa a comprar carro novo, começa a fazer um monte de coisa e descapitaliza a empresa, tá?
cuida muito bem. Nós cuidamos muito bem disso, da nossa vaquinha leiteira, certo? Sempre procuramos contratar profissionais qualificados para a nossa empresa, que temos hoje aí 45 na agência. Legal. 45, Roberta é uma delas, não é porque ela é filha de um dos sócios, ela está ali porque ela é competente. Ponto. Certo? Senão, não estaria. Aí a gente deixa para trabalhar no outro ramo. E a Beta teve algumas passagens pela Free, né, Beta? Sim, já fui e voltei algumas vezes. A gente estava conversando também nos bastidores, né? Mas a Beta tem formação em turismo, na verdade, né? E me fala um pouquinho como é que foi essas tuas vindas e idas. Logicamente que o bichinho da comunicação te mordeu desde o início, nasceu dentro de uma agência, eu imagino que não tenha muito como ser diferente disso, né? Mas tu tentou fazer algumas outras coisas também, e que talvez até fugir um pouco desse caminho que já estava meio que delineado, de certa forma, para ti, né? Fala um pouquinho disso para nós também. Então, né, me formei em turismo, tentei, a publicidade sempre foi algo que eu desenhava também, sempre fui muito fã de desenhar, os personagens da Disney eu fazia replicava todos, enquanto aprendi com um dos funcionários lá no comecinho, o Sandro, ele me ensinou a pintar, na época que eu ainda era pequenininha, numa salinha, acho que era menor que essa, né? Lá em cima da Saxônia. Eu sempre brincava, quando um entrava, o outro tinha que sair de tão pequenininho. Então, comecei, sempre gostei muito disso. Mas fui tentar outra área porque me identifiquei no momento, né? Não consegui, naquela época, passar no vestibular. Não era aquela aluna super aplicada. Mas tentei, aí vi que não ia conseguir empreender, ou eu teria que sair da cidade, né? E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar como recepcionista na Free, porque uma das meninas estava mudando de cargo dentro, a Daiela estava mudando de cargo, ela era a atual recepcionista, e me chamaram. Aí comecei, fiquei um tempinho. Quando eu fui para me formar, eu disse, olha, eu preciso dedicar ao meu estágio, preciso sair. Fiquei um tempinho fora, mas não teve jeito, voltei e vi que não ia evoluir na minha área, não me arrependo do curso que fiz, né? Claro, é um curso bem complementar até, né? Sim, como eu falei, a gente estava ali nos bastidores falando, ele era muito focado em disciplinas de gestão, empreendedorismo, então isso ajuda ainda bastante. E aí diversas áreas da Free eu já atuei, né? Aí voltei para a Free depois de um tempinho como recepcionista de novo. Tenho o maior orgulho de falar isso, até porque me ensinou muita coisa. Eu tive contato, né? Não tivemos a oportunidade na época de ter, mas muitas outras emissoras gráficas. Conheço um mundão de gente aí daquela época. E tive a oportunidade de ter contato com muitas pessoas, porque na recepção é a porta de entrada, né? Seja atendendo um telefone ou recebendo as pessoas fisicamente lá na agência. E aí depois surgiram outras oportunidades, aí eu fui evoluindo lá dentro. Aí me aventurei na área de eventos, que a Free tinha um departamento, fui para produção gráfica, me aventurei já em parte de criação, já me aventurei em redação. Aí foi que a parte do digital começou. Tem Que ano mais ou menos foi isso? Foi em 2013, quando eu oficialmente voltei para a Free pela terceira vez. E tô desde então. E ali foi que uma das nossas colegas e um outro colega nosso, o Rogério e a Luciele, ela estava se especializando em marketing digital e precisavam de mais uma pessoa. Foi quando eu fui convidada para voltar. E aí comecei a escrever conteúdos para um blog de um cliente. Perfeito. E aí fazia parte de social também, social media, fazia todos os conteúdos de redes sociais. Que ainda era razoavelmente incipiente, né? Era bem. Muito diferente do que a gente tem Bem hoje, claro. diferente, A demanda bem. era outra, né? Mas o blog realmente talvez ele tenha sido o start dessa preocupação com mídia digital, né? Foi ali praticamente muitos, se tu ouvir histórias de como começou no digital, muitos começaram com os blogs. E, Romeu, tu chegou a enxergar dessa forma também na época já? Que os blogs e o desenvolvimento dessas mídias digitais iriam ser
eu não digo futuro porque eu não acho que está suplantando algo, né? Eu acho que é complementar a uma maneira de fazer marketing, publicidade e propaganda, né? A gente sempre defende, claro, né, puxando a brasa para minha sardinha, mas que os veículos offline, eles acabam dando uma credibilidade que você depois utiliza isso no online também, né? Então é um facilitador de compra do online também. Até interrompendo, como a gente é uma agência que atende de todas as frentes, todos os serviços, né? Eu, mesmo que estou lá no digital hoje, eu não abro mão de oferecer, né, junto com a equipe, o off. Né? A gente evita falar off e on, porque hoje, né, on, né? Tudo é on. Todos os canais, meios... Eu até falei offline em contrapartida ao que a CAERT mesmo, que é a Associação dos Rádios, coloca, que a última campanha da CAERT foi o rádio tá on. Mas a gente, quando vai sugerir uma campanha, temos um planejamento, a gente sempre vai oferecer. Claro que dentro da verba disponível do cliente, que a gente ainda sabe que tem Você alguns... falou tudo, planejamento, estratégia, passa por isso, né? Então... Com toda certeza. E como a gente tem essas duas frentes, se a gente pode chamar assim, a gente vai oferecer e um complementa o outro, ou um vai ter um pouquinho mais de, né, relevância. Claro, depende do perfil do cliente, do que quer atingir e quem quer atingir, né? Mas o meu manda lá. Eu demorei um pouquinho para entender esse negócio, né? A gente que trabalhou... Eu vi nos teus olhos essa incomodação. Sabe por quê? Porque eu passo. Nem vou olhar mais para você, cara. Eu passo. Você consegue chegar tudo dentro dos meus olhos. Ah, meu Deus. Meus olhos? Cara. Mas eu tô mesmo, né? Tá bem, Maria Gabi Gabriela mesmo. Né? De frente com o botão. Vamos lá. Eu fiz um curso. Não, mas eu tenho uma sensibilidade fora do normal mesmo. Você é um cara muito sensível. Vou ficar olhando para ti. Não, mas é uma inquietação que eu tenho também, cara. Porque, assim, eu noto pelo meu negócio, principalmente os jovens, cara, eles vêm com umas... no microfone, querido. Eles vêm com umas coisas, assim, cara, que me impressionam e demora pra eu entender. E eu tô vendo que eu tô cada vez mais distante disso, né? Então nós estamos falando aqui de uma geração nova, lidando com todo esse digital e tudo mais. E você, como um cara de negócio, como é que você lida com isso? Como eu falei, né? Não olhando para ele, eu demorei um pouquinho para entender essa questão do on e do off, né? A gente que está... Imagina, você está 30 anos fazendo a mesma coisa, né? De repente começa a vir um negócio novo aí, digital. Será que isso vai dar certo? Uma velocidade absurda. Né? Mas hoje para mim está muito claro, hoje já não de hoje, já de um tempo, né? Que não existe mais on e off, né? Na verdade, existem novas mídias, novas formas. Criativo você tem que continuar sendo, certo? E estratégico. Então, nós somos uma agência hoje estratégica e criativa. Esse é o nosso forte. Eu diria que a gente está até pensando assim, somos uma agência? Não, nós somos uma consultoria estratégica dos nossos clientes. Não somos mais uma agência de publicidade. A agência já está ficando quase, que eu poderia dizer, quase meio demodê já, né? Porque parece que a agência é aquela empresa que ganha comissão. Perfeito. Isso incomoda muitos clientes. Então, nós somos estratégicos. Hoje eu consigo... me incomodou, assim, depois da pandemia mesmo, né? A coisa acelerou muito mais. Os clientes... muitos clientes internalizaram, né? Tudo, certo? Tipo assim, não vou precisar de mais agência. Eu fiquei pensando, será que nós não vamos ter mais utilidade? E hoje eu enxergo que tem tanta oportunidade para nós, tá? O cliente pode ter seu departamento, a sua in-house, ele pode ter gente lá internamente, mas se tiver uma agência estratégica e criativa, ele vai precisar dela também, certo? Como nós temos clientes que têm áreas internas, né? Vários clientes, já tivemos alguns que passaram pela agência. E que, em certo ponto, até teve uma facilitada em alguns aspectos. Porque, veja bem, você tem uma equipe que só faz aquilo durante anos. Cara, a pessoa fica bitolada naquilo ali e chega uma hora, meu Deus, não sabe mais o que fazer, né? Aí quem está de fora, como dizia a campanha do Itaú, quem está de fora enxerga melhor, né? Vem uma agência com um olhar diferente e ela só faz aquilo. Ela tem o dever até de pensar um pouco diferente, de achar uma solução. Aí com todos os departamentos que nós temos, hoje a Free é uma agência 360, nós fizemos desde a criação de uma marca, PDV, até e-commerce para os clientes, certo?
Então, nós somos bem completos. Nós fizemos até os sites dos nossos clientes, nós fizemos internamente. Desenvolvemos internamente. E com essa expertise toda e uma agência, nós nos consideramos uma agência criativa e a gente tem vários cases para provar isto, né? Quando a gente apresenta o portfólio para os clientes, a gente consegue entrar num cliente que ele não tem agência, mas ele trabalha tudo internamente, mas a gente consegue levar algo que ele não consegue, que eu acho que a equipe talvez não consiga entregar. Perfeito. Porque está todo dia fazendo, eu diria assim, aquele picadinho, o dia a dia. É até bom, hoje eu vejo um lado positivo. A agência não consegue, veja bem, a agência não consegue entregar o dia a dia que o cliente quer, às vezes, aquele picadinho do dia a dia que tem que ser meio na hora, o cara chega, o diretor, sei lá, de marketing chega lá e o gerente de marketing chega lá para a equipe e diz, eu quero isso aqui para daqui a 30 minutos. Sim. A agência tem uma burocracia que não vai conseguir entregar outras demandas, naquele enfim, momento, lógico. e aquele picadinho do dia a dia eles fazem internamente. E quando pensar em algo mais estratégico, a agência foi isso eu acho que eu quis dizer pode contribuir bastante. E eu vejo assim, o cara vai dizer assim, tá, então vocês trabalham com mídias digitais? Sim. Vocês fazem outdoor? Sim. Nós fizemos tudo que é comunicação. A gente pensa até hoje um pouco além. Nós vamos no negócio do cliente. Tem que primeiro entender do negócio do cliente. O conceito qual é o do real marketing, objetivo dele, o que ele espera daquela comunicação ou daquela campanha, né? E aí a gente vai entregar, seja outdoor, seja rádio, seja TV, seja portais, seja, sei lá, o quê? TikTok. O Guto é sucesso no sociais. Sucesso. Nem de perfil tem. Então, mas temos filmagens, Raiz, tá? Temos filmagens do Guto no TikTok. Depois eu vou passar na edição, tá? Depois põe na tela. O importante aí vem a equipe de planejamento, um bom planejamento, né? Para entender onde está aquele target, o que ele faz, como é que ele se comporta. Se ele está no TikTok, nós vamos fazer campanha de TikTok. Perfeito. Se é uma pessoa que gosta de rádio, nós vamos investir em rádio. Né? E até porque hoje o perfil mesmo de quem você tem que atingir, né, falando daí no cliente final, né, tanto do seu cliente quanto do meu cliente, né, o ouvinte ou o que vai ser atingido pela publicidade e propaganda, esse perfil mudou muito. Né? Hoje a gente não tem mais como olhar simplesmente, vamos fazer uma mídia para classe A, vamos fazer uma mídia para classe B. Isso não tem mais. Você tem vários perfis dentro disso, né? Vou citar um exemplo. Eu e o meu sócio Roberto, pensando nós dois, nós temos a mesma classe social, a menos que ele financeiro esteja me passando a perna. Fica a dica aqui. Né? Ele e o Felipe. Né? Ele e o Felipe. Vamos pegar esse portal Transparência da Fria aí, vamos olhar. Aí o cara disse uma vez assim, Romeu, me disseram que o teu filho e o teu irmão estão te roubando. Eu disse, sabe qual é a parte boa? Que fica em família, né? Exatamente. Vai pra fora. Se ficar dentro da família, tá tudo certo. Continua na família. Né? Mas então é para realmente a gente ter a mesma... assim, temos a mesma classe social, a mesma grana, vamos botar aí. A mesma formação. Agora, a mesma criação. Agora tu vai fazer uma campanha. Se tu não conhecer individualmente o Romeu e o Roberto, o cara vai errar feio na hora de se comunicar comigo e com o Roberto. O cara vai falar, o cara vai querer vender vinho, comigo ele vai se dar bem, com o Roberto não, certo? Então, eu sou mais urbano, o Roberto é mais rural, né? Assim, os valores... Tu gosta de viajar, o Roberto não, né? O Roberto conseguiu fazer uma viagem para a Itália agora com ele, foi assim, depois de 60 anos, né? De briga e de amarrado foi. Lembrando dessa diferença, por muitos anos sempre foi muito difícil as empresas, até as ter pessoas... Ter acesso, né? Não só isso, entender a comunicação como um investimento. Né? Com certeza. Por muitos anos, uma luta da publicidade, do marketing, foi fazer as empresas entenderem que aquilo era um investimento. Então, você ia conversar com uma empresa e, mas eu vou gastar isso agora? A palavra gastar está muito... bem assim. Isso ainda é comum ou isso mudou desde quando? Mas eu acho que uma das coisas que talvez, desculpa te cortar não, mas enfim, complementar. Mas acho que dentro dessa linha, bonitinho, dentro dessa linha também do que o Romeu colocou, que a gente estava falando sobre a distinção do público que tu quer atingir, entra muito do que tu tem feito também com relação a dados, né? Sim, com certeza. Perfeito. E enxergar e sobre a tua pergunta, ainda existe, mudou
bastante, mas ainda temos esse perfil de cliente que ainda não enxerga isso como um investimento e sim como um gasto. Mas aí é a educação, né? A gente sempre fala dentro da agência que a gente tem que educar, principalmente perfis de clientes que não têm muito por hábito trabalhar com agências. São clientes que vêm, que precisam, que têm a necessidade, que a agência vai ajudar eles, né? Na comunicação da empresa, no posicionamento da empresa, seja em qualquer meio ou canal que eles querem atuar ou que eles deveriam estar atuando. E tem aqueles que já enxergam diferente, né? O posicionamento deles com a verba que eles disponibilizam já tem uma outra maneira de enxergar isso e de atuar com aquele investimento. Então, ainda existe, mas já mudou bastante, assim, né? Como eu já tenho lá uns 15 anos de trabalhando na área, então eu já consigo enxergar o começo de até quando talvez eu as atuei. métricas mudaram um pouco, isso tudo ajuda você ao convencimento, talvez, né? Sim, sim. O digital veio para trazer alguns dados, algumas informações que antes a gente não conseguia enxergar. Porém, a gente tem que cuidar muito também de como interpretar eles, né? Porque simplesmente olhar para uma métrica e você vê um número positivo que na tua concepção pode ser, mas tem outros vieses por trás dele que pode ser que responda ao contrário. É que não adianta só você olhar, nossa, olha quantos leads teve, olha quantos views, olha. Tá. O que Gerou isso está atingindo? venda, Gerou venda, Curtida não converteu. vende, né? Tem Curtida não vende. As métricas da vaidade que a gente fala, Sim, né? Perfeito. Então, a gente Interessante tem outras formas, maneiras de enxergar, de ler, né, aqueles dados, que é isso que a gente está evoluindo ali dentro da agência, a gente está implementando essa área para a gente trazer mais esse serviço, mais esse recurso, passar para ser uma ferramenta também, tanto da agência quanto do cliente. Tanto de né? gestão pro cliente mesmo, né? De como Com ele vai certeza. posicionar a sua marca e até os seus próprios departamentos, né? Sim, Porque se ele tem informação, ele tem tudo. inclusive é onde a gente, para planejamento dos clientes, a gente usa muito a parte de dados, análise dos dados que a gente tem para tomadas de decisão, né? Seja para dizer se a campanha ela pode atuar no TikTok ou não, no Instagram ou não, ou mesmo para uma rádio, porque não, se a gente tiver, né, as informações, ou numa TV. Então, a gente usa hoje e norteia as criações, o planejamento baseado nisso também. Ontem mesmo a gente estava falando com a equipe sobre o tempo do vídeo. A média, para te ter uma retenção de 70% de um vídeo, seja no TikTok ou no Reels, é desafiador. Sim. Porque hoje a média, por exemplo, é 1,2 segundos para um vídeo de 15. Você não consegue 15, passar a informação 30 para manter 70%, não adianta. Não, e antes a gente tinha fazer os 5 segundos do YouTube. Já nem serve Não mais serve tanto. mais. Porque hoje já virou longo 5 segundos do YouTube. É isso aí. Então, ficou tão ágil isso, tão rápido o consumo, a economia da atenção que a gente fala, né? Que é desafiador, seja para o cliente, seja para nós, agências, criando para o cliente do cliente, porque a forma de consumir isso tá muito difícil, tem muita dispersão. Até porque a gente não está compreendendo ainda os hábitos das pessoas que estão Exato. mudando demais e muito rápido. Não, e Então, agora é a o gente está desafio. e ainda estamos num momento também de transição, né, pós-pandemia, onde as retenções eram outras. Você Diferente. tinha as pessoas muito mais pessoas em casas, então você tinha uma retenção muito maior do que você tem hoje. Então ainda está se adaptando a algumas métricas. Por exemplo, de podcasts, né? A gente estava estudando algumas coisas. Vocês vão ver depois do episódio pronto. Ele vai ter uma introduçãozinha rápida de uns 10, 15 segundos. Para depois entrar uma vinheta, para depois entrar a nossa conversa. Por que disso? Porque a gente precisa dar um spoiler de uns 10 segundos ali do que vai ter no episódio para fazer retenção. Exatamente. Porque qualquer curva que vocês forem ver de qualquer podcast, ele vai começar aqui em cima e ele vai fazer isso aqui, ó. Uma queda vertiginosa vídeos. e daí vai manter. E é isso aqui que a gente quer, né? Subir um pouquinho essa régua aqui. Não adianta aqui em cima. Aqui em cima a gente sabe o que vai estar. O que a gente quer manter é essa régua aqui mais alta. Com certeza. Né? Mas é interessante. E
é o desafio que a gente enxerga, só porque digital tá todo mundo lá. Não, olha quantos milhões de pessoas estão ali, marcas estão ali, né? Tem até um dado que saiu, está sendo compartilhado, não tinha uma fonte precisa, mas fala-se muito que, em média, a gente vê entre 6 e 10 mil publicidades por dia. Tem ideia de que você consegue visualizar isso? Não. Pois é, e a gente é impactado em diversos, né, canais que a gente está acessando, seja um portal de notícia, um portal de qualquer outra área, seja nas redes sociais. Então, olha como se diferenciar, chamar atenção nesse mundão. Sim. E acaba sendo também um ajuste fino do quanto você não incomoda também, né? Exatamente, porque pode surgir o efeito contrário, né? De vez você reter, de aproximar, você vai fazer o efeito da pessoa, né? Não quero mais seguir essa marca, não quero mais seguir esse influenciador, porque tá uma inundação, né? Exatamente. Tá gerações que gostam mais do áudio, gerações que gostam mais do texto. Exato. Né? E uma outra coisa que tá se falando muito agora nesses últimos tempos, aí, principalmente pós-pandemia, falando entre a brand e performance, né? Porque a performance, ela veio com tudo, principalmente aí nesses últimos anos, pela necessidade, tudo que vem acontecendo, ela veio, só que ela se perdeu numa coisa que a publicidade e as marcas traziam muito, que era o branding, as conexões entre as pessoas. Perfeito. E isso se perdeu. Até tem um case do Airbnb, onde ele tirou todo o investimento dele, ou parte do investimento dele de performance, e está direcionando para branding. E eles estão medindo o quanto isso está fazendo diferença. Então, acho que acredito muito nisso sim, a performance ela vai existir, a gente precisa dela, porque vender todo mundo precisa, nenhuma marca vai fazer algo para não vender, mas não perder essa essência do branding, né? De comunicar, de falar, se relacionar, de conectar as pessoas. Parte do nosso propósito, né, da Free, que é surpreender para conectar marcas e pessoas. Então, é isso que a gente acredita muito, né? De conectar as pessoas com as marcas, com as empresas. Isso é o nosso... E atualmente é um grande desafio mesmo, exatamente por essa inundação que tem-se de conectividade. A comunicação mudou muito nos últimos anos e muito rápido, principalmente pós-pandemia também. E agora a gente está lidando com a inteligência artificial. Era o que eu ia puxar. Sim. Como é que vocês estão lidando com isso? Eu não sei nem por onde começar, porque eu ainda não consegui entender como a coisa funciona. Deixa eu só fazer um exemplo rápido sobre isso. Depois eu também ponho na tela. Eu comecei a dar uma olhada curioso sobre inteligência artificial e tudo mais. E eu expliquei para vocês aqui um pouco antes, né? Esse espaço que a gente tem aqui, ele também é para locação de podcasts e tudo mais. E tinha me procurado para fazer um podcast de uma clínica de cardiologia. E eu, curioso que estava, né, sobre montar o processo e tudo mais, eu fui atrás para montar uma proposta, enfim. Mas eu queria algo que encantasse um pouco mais, né? E falaram, olha, poxa, agora as inteligências artificiais ficam desenvolvendo imagens também, né? E assim, gente, a minha experiência com computador e tudo mais, ela é recente também, tá? Ela vem da pandemia. Eu mal sabia ligar um computador muito bem antes, né? Eu tive que aprender muita coisa em casa, porque eu fiquei 1 ano e meio em casa. O Romeu também sabe disso, por causa do nascimento precoce da minha filha, enfim, e tive que aprender muita coisa. Né? Isso aqui tudo é fruto também de eu ter aprendido muita coisa em casa vendo o YouTube. Mas daí eu resolvi buscar as inteligências artificiais para desenvolver algo que encantasse um pouco mais. Eu queria um microfone para colocar junto na proposta que remetesse a essa ideia de fazer um podcast sobre cardiologia. Eu vou colocar na tela depois, mas deixa eu mostrar para eles aqui. Sabe? Gente, assim, é bizarro, tá? Sim. E foi em 2 perguntas, cara. Em 2 perguntas saiu isso aqui. Na produção da arte? Olha aqui. Que sensacional. Sabe? Então, assim, aí vamos às questões. Né? De que forma a inteligência artificial vai auxiliá-los dentro do que vocês têm feito naturalmente dentro da agência? Né? E para o pessoal que está começando em publicidade ou que já está atuando, quais são as preocupações que eles têm que ter para não ser substituídos por uma inteligência artificial? Eu
falo que a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é para ser uma substituição. Eu acho que se ela substituir você, você permitiu isso. Eu acredito muito que ela vai ser a ferramenta mesmo. Então, ela vai agilizar, ela vai a contribuir em ideias que talvez, sabe aquele momento branco, tela branca? Talvez ela, e isso ela tenha nos auxiliado, a gente tem equipes que estão usando do recurso, a nossa campanha que está no ar foi feita por uma inteligência artificial. Que legal. A gente produziu lá com a inteligência, usamos uma delas que é o Midjourney, né? A gente utilizou, fizemos até não um desafio, mas a gente convidou mais de um diretor de arte e disse, olha, a gente tem... passamos o briefing para cada um e tragam-nos propostas. E aquela que foi para o ar teve aí onde a gente fala, né, da inteligência natural e inteligência artificial, teve mãos humanas ali, teve um trabalho humano de ajuste, de Vai pra tela também. É como depois. você falou, é uma ferramenta mesmo. É a inteligência natural que transforma a artificial. E é exatamente isso. Aqui teve a mão ali, não é essa mão, a gente ajustou, então a gente fez todos os ajustes. Por isso que a gente fala muito e reforça, é uma ferramenta, né? Então a equipe tem utilizado. Sempre a gente tem um manual de boas práticas da inteligência artificial, até por questões éticas, né? Porque a gente sabe ainda que é recente, ela já existe há muito tempinho, né? Um certo tempo, mas estourou aí o ChatGPT que veio trazer isso aí a público e popularizou, né? E por popularizar, escalou na sua evolução. Sim, com certeza. Muito mais gente atuando, muita mais gente mexendo, então você escalona também essa evolução. Uns por curiosidade, para saber o que é isso, outros como... Outros pensando que vai resolver a vida deles, né? Se acomodar e vão usar disso, agora é só apertar um botão, né? Digitar ali Mas eu concordo, é bem isso. Eu acho que é uma ferramenta para eficiência, para economia de tempo. Com certeza. Entre outras coisas, né? Romeu, e tu lembra de alguma coisa nesse teu histórico de trabalho que tenha tido uma virada de chave dessa forma, assim? Onde as pessoas pensaram, isso aqui vai me substituir? Qual foi a tua inteligência artificial? As minhas inteligências eram todas naturais. Se virar nos 30. Mas eu posso dizer o Photoshop, o Corel. Exatamente. Eu vou falar, essa foi um lance bem interessante. Quando veio o computador, na época era tudo manual, né? As pastas de cliente, era tudo feito à mão, os desenhos e tal. Aí começaram a falar sobre, né? Vinha aqueles... Quando eu comprei o primeiro Macintosh para Free, porque tanto o pessoal encheu o saco, eu vou comprar essa porcaria. Mas a minha frase foi essa: eu duvido que esse negócio vai substituir a mão humana. Porque eu duvido que esse cara vai conseguir fazer. Eu podia dizer isso com certeza, porque assim, na época eu falava porque eu era ilustrador, né? Você tinha convicção do teu talento, né? Me ferrei, rapaz. Puta que pariu. Então, com o tempo, comecei a ver que merda, cara. Eu acho que eu vou perder meu emprego. Vou ter que fechar a bodega, né? O troço vai dar conta. Então, tiveram algumas situações, mas essa acho que foi uma das grandes na época que realmente começou a mudar e ver que... acho que falta esse entendimento geral, né? Porque era uma mas ferramenta, tudo que é novo assusta. Operar, né? E que deve ser assustado. Sem dúvida. O novo, ninguém quer sair da zona de conforto. O cara me tirou da zona de conforto esse negócio. Vamos lá, vamos pegar recente aí. Quando veio a pandemia, eu brinco, né? Parece que todo mundo teve um AVC, né? Ficou todo mundo retorcido. Eu, sinceramente, digo, ferrou. Vou ter que fechar o negócio. Cara, parou tudo. Os clientes cortaram tudo, basicamente assim, na hora. Foi 20 de março, né? De 2020. Inclusive, essa viagem da Itália que eu fiz agora, que eu falei, era para ser lá em 2020. Até a minha viagem foi pro saco. Foi tudo. Que ferrou. Vou fazer um resumo rápido. Parece que todo mundo teve um AVC, ninguém se mexia. O piripaque do Chaves. Daí você... claro que eu sou um cara muito persistente, eu nunca fui de desistir. Acho que talvez seja uma das minhas virtudes, entre as poucas, tem bastante defeito, mas eu sempre fui muito persistente, né? E eu disse, não, daí tu começa a se mexer para ver, esse negócio, daqui a pouco, 2 meses já estava andando, 3 meses já estava correndo. Final do ano nós fechamos no azul o ano. E 2021 foi o melhor ano praticamente da nossa história. Olha só.
Que legal, né, cara? Como a gente, tu vê, assustado há menos de um ano atrás, pensando que eu ia ter que fechar o meu negócio. E a gente volta àquilo que tu falou E no aí, só que é o seguinte, você não pode ficar parado. É o medo com o A otimismo. Free, ao longo desses 36 anos, eu vou falar lá no passado que os jovens nem vão saber disso, mas na época do plano Collor, e o Roberto comprando 2 terreninhos na praia com um pouquinho de dinheiro que nós tínhamos. Hoje ele vale uma grana. Mas assim, porque sobrou um dinheiro, acho que na época, não sei se era 50 mil, 50 reais, não sei quanto é que ele deixou uma graninha na conta de todo mundo, só uma grana e trancou tudo, né? Sim, sim. Então, assim, quantos desafios nós tivemos ao longo desses anos? Daí você falou do segredo, do sucesso. Cara, meu amigo, o brasileiro se adapta rápido, né? Eu acho, né? Você tem que ser rápido, na adaptação. E qual é o segredo do sucesso? Você vai dizer assim, você é criativo? Sim. Você é um cara organizado? Sim. Sabe, vocês... que nem o meu pai falava, não gasta mais que arrecada, beleza, mas não é só isso. O segredo é 100 pequenas coisas bem feitas, eu sempre digo, né? Não é uma única grande coisa. É você gostar do que faz, você ter coragem, mais coragem que medo. O medo é bom, que faz tu planejar melhor, mas a coragem tem que ser um pouquinho maior. Mas você tem que fazer muitas outras coisinhas, inclusive contratar gente mais competente que você, quando você chega num ponto que você diz, eu fiquei limitado. Perfeito, essa área eu não domino, uma cara, delas não está aqui adianta. do meu lado e tantos outros que eu tenho na agência, você diz, sim, agora deu para nós. Exato. Sabe, eu vou trazer, tu tem que ser competente o suficiente, e talvez daí tem que ter um pouco de humildade. Com certeza. Né? Para dizer assim, cara, agora eu vou ter que chamar gente. Essa parte eu não porque domino. Eu sou limitado nisso aqui. E aí, quantos empresários nós temos de sucesso que são exatamente isso que eu falei. Cara, às vezes tem 4º ano primário, vai dizer assim, esse cara é o quê? Ele é inteligente pra cacete. Só não tem estudo, não tinha cultura suficiente, mas o cara soube fazer as coisas certas na hora certa. E desde que ele tenha sido inteligente de chamar pessoas para fazer as funções que ele não sabe fazer ou não tem E você tem que domínio aprender daquilo. a se virar na hora que precisa. Eu posso citar, mas eu não sei quanto tempo vai o nosso. Não, tá vai. Não, podemos mais um pouco, tranquilo. Mais Não, uns 10 minutinhos, né? Nossa. Então, assim, eu só vou fechar lá no começo da Free, e a Roberta está aqui como exemplo. O Felipe estudava no colégio, para quem está começando, e diz assim, esses caras começaram o quê? Com grana já? Nada. Zero, não tinha grana para nada. Eu só ia trabalhar de carro, que eu tinha um Fusquinha, quando eu tinha que visitar um cliente, nessa salinha pequena que a Roberta falou ali, de 25 metros quadrados. Se não, ia de ônibus, lá do Progresso, tá? Que eu morava na época, né? E a gente, então, tinha que ralar muito mesmo. Daí a professora um dia chama no colégio lá, Henrique Alfred, na Rua Barbosa, chamou eu, na época, e a minha esposa, e disse assim, vocês têm que tirar o filho de vocês desse colégio. Eu disse, mas por quê, professora? A gente já pensa que ele fez alguma coisa errada, né? Aí ela disse, não, porque eu tenho que travar o filho de vocês, eu tô prejudicando o filho de vocês. Eu disse, meu Deus, ela disse, eu sugiro que você coloque ele num colégio particular. Eu disse, mas eu não tenho grana. Eu sugiro que a senhora pague. Eu sugiro que estou fodido. Aí que eu digo que você tem que ser, às vezes, rápido e pensar, e não sei de onde é que vem. Eu acho que o homem lá em cima gosta muito da gente, porque a gente sempre também faz o bem, procura ajudar, e isso a gente faz desde o início da Free, né? Falando em fazer o bem, então só deixa eu concluir aqui, daí eu vou falar daquilo ali. Aí ela disse, você tem que tirar seu filho daqui. Eu disse, tá bom. Fui para casa e digo, puta, o que eu vou fazer agora? Daí, na época, o jornal era forte, né? Abri o Santa e vi que o Colégio Sagrada Família ia fazer 100 anos de uns meses para frente. Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, é minha oportunidade de ouro. Eu vou criar uma campanha, e assim, como eu e o Roberto sempre fizemos tudo junto, tudo assim, se a gente comprasse um carro, tinha que comprar um caminho para ele. Se fizesse isso, os dois sempre. E a Roberta, que é a filha mais velha, o colégio tinha que ser para mim, eu já tinha que pensar para mim e para a filha do Roberto. Claro. No caso, a Roberta. O orçamento já era para 2 vagas. Sempre para 2 vagas. Eu criei uma campanha de 100 anos do Colégio Sagrada Família na época, botei debaixo do braço, descobri que a irmã Maria era a diretora, e fui lá com a cara e coragem, contei a história triste para ela, tudo que a professora falou para mim, e disse, irmã Maria,
eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma campanha maravilhosa para a senhora, certo? Dos 100 anos do Colégio Sagrado. A senhora só precisa botar 2 pessoinhas para estudar aqui, que eu preciso botar, porque contei toda a história para ela. E fiquei rezando, cara. Ela olhou aquela campanha, eu vi que brilhou o olhinho dela, disse assim, gostei. Eu disse, meu Deus, eu até chorei. Eu saí chorando no colégio. Eu disse, eu preciso de 2 anos, pelo menos, que daí eu fechei 2 anos de permuta com o Colégio Sagrado da Família. Então... isso aí contar agora parece simples, né? Para. Na época, fazer isso, eu diria assim, daí o Roberto brinca que hoje, eles brincam na agência que eu sou o campeão da permuta, né? Olhou pra mim, eu quero fazer permuta. Sou bom nisso também, viu? Eu sempre digo que tem que ser bom pros 2, né? Lógico. Pra mim e pro meu irmão, tá? Então, mas se for para ambos os lados, né? Sempre é bom. Então, assim... pensa que é fácil? Não, cara. Depois que tá feito, fica fácil, né? Mas tem que ralar e é isso, né? E aí depois, né? Daí veio a história É isso que a gente quer saber, do Instituto. A gente até comentou também sobre essas questões. A gente estava falando sobre as pessoas que sempre trabalharam na África. Eu conheço muitas, o Augusto também conhece. Pessoas que trabalham lá, que trabalhavam lá e sempre falaram muito bem de vocês. Então, acho que eu até hoje, realmente, não é porque vocês estão aqui na frente, né? Por isso eu nunca conheci ninguém que falou mal de trabalhar na Free ou que foi destratado de alguma forma, nunca. E a gente conhece bastante gente do meio. E dentro das coisas que a gente sempre soube de vocês, mas não era algo muito propagado, era que vocês sempre atuaram bastante com filantropia, né? E ano passado tivemos aí digamos que a divulgação mais... de uma forma mais aberta das atuações que a Free sempre teve, e vocês como dono, na verdade você, Romeu e Roberto, com o Instituto Fernando Reich, né? Então, fale um pouquinho para nós aí sobre tudo isso, que eu acho que vai ser algo bacana. Então, a nossa tristeza, né, em fevereiro do ano passado, nosso pai se foi, 88 anos, bem vividos, né, Roberto? E, bom, ele estava bem, nunca foi internado, sempre uma pessoa saudável, isso nos conforta muito. E ele veio a falecer de Covid, em 10 dias ele descobriu Covid, nos primeiros dias ele estava muito bem, fui na casa dele, está tudo certo. E depois ele veio a falecer. Nós somos muito gratos a Deus, porque a minha mãe já tem 20 anos que faleceu, o meu pai faleceu agora, recente, né? Mas eu acho que nós tivemos uma infância muito, muito alegre, muito feliz, simples, sem dinheiro, mas eu digo assim, nós somos 2 caras equilibrados. Isso não tem preço na vida. A gente vê tantas pessoas desequilibradas hoje, né? Porque nós tivemos uma infância pobre, mas muito correta, muito certinha, e somos gratos eternamente, né, aos nossos pais por isso. E com o falecimento do pai, na época, em fevereiro, a gente tinha uma equipe já preparando um evento de 35 anos da Free que ia acontecer, nós nascemos no dia 1º de abril, dia da mentira, né? De 1987. E o Rodrigo, que estava à frente disso, ele trouxe uma ideia pra gente. Depois que o pai faleceu. Eles mudaram a coisa, né? Ia fazer uma festa, sei lá, uma campanha, um monte de coisa. Não sei o que viria, mas era uma campanha como todas as outras, né? Aí a gente mudou o foco. A ideia veio do próprio Rodrigo, e disse assim, vocês fizeram bem, eu já trabalho há 16 anos aqui, vocês sempre fizeram bem, né? E nunca falaram. Mas será que não era o momento de a gente fazer uma ideia legal? Porque de tanto a gente falar lá dentro dessas coisas todas, né? Ele falou da ideia de criar um instituto com o nome do pai, e ao invés de a gente fazer uma festa, a gente vai fazer o bem para as pessoas. E isso, com certeza, o nosso pai lá do céu, né, ia ficar muito feliz. Daí ele apresentou a campanha, criaram uma marca, os funcionários deram uma camiseta para nós, caneca, fizeram uma homenagem, um kit para nós. Foi assim, meu Deus, foi emocionante, lindo, maravilhoso. E nós, ao invés de a Free fazer uma festa, nos 35 anos, nós doamos 3,5 toneladas de alimentos para a gente, para as pessoas que necessitam. Escolhemos 3 entidades, uma de idosos, uma de pessoas de drogaditos e outra de crianças. Bem legal. Sabe? E a gente fez esse trabalho bonito. Isso, vocês e tantos outros veículos nos ajudaram até na campanha, que o mote da campanha é comunicação social sem esquecer do social. Até me emociono falando um pouco disso, porque foi lindo
né, ou está sendo lindo. Isso não morreu, o Instituto continua, a gente está sempre ajudando agora com o Instituto Fernando Reicher, que nos orgulha muito e com certeza muitos dos clientes nossos também estão nos ajudando, né? O próprio Osnildo, presidente da Cooper, disse: Romeu, nós queremos ajudar o Instituto de vocês porque isso é lindo, o que vocês estão fazendo, sabe? E tantas outras claro que, coisas. cara, e sempre boas. conta com a nossa parceria também nisso, porque puta, é algo que eu acho muito bacana, admirável, e sempre foi admirável. E não acho que tenha que ter vergonha alguma de expor isso, de fazer isso, porque essa exposição agora atrai recursos também. Com certeza. Faz com O que vocês exemplo consigam. arrasta, né? Eu acho digo que, assim, né? que Isso é uma coisa tá que... aí, né? No exemplo, né? Principalmente. Tem gente que diz assim, né? Que uma mão está fazendo, a outra não precisa saber. Eu acho que tem um ditado que diz isso, né? Mas eu penso um pouquinho diferente. Se você fizer isso com a intenção de que outras pessoas, de arrastar outras pessoas para o bem, porque eu digo, o mal faz mais propaganda que o bem. Exato. O bem tem que também fazer propaganda, senão fica o mal sempre coisas ruins, né? São divulgadas rapidamente, né? Coisas E negativas. se alguém copiar isso, olha que maravilha. Né? Cara, se a gente conseguiu fazer que outras pessoas olhassem para essa nossa ação e dissessem assim, eu também vou fazer isso, puxa, valeu a pena. É isso aí. exatamente. Perfeito. Perfeito. Deixa eu encerrar nesse clima bacana. Era isso? Era Acho isso, que sim, então? né? Maravilha. Acho que a gente tem aí assunto para falar de mais uns 8 episódios desses. Não, vocês vão voltar aqui mas com certeza, com certeza. Não tenho dúvida disso. E Aliás, vamos- se vocês quiserem, né? Ficamos à Isso é muito disposição. legal, foi bacana. Muito bacana. E, bom, pessoal, nos sigam então nas redes sociais. A gente vai ter aí o @TemKterCast no Instagram. Curta, compartilha. A gente vai estar também no Spotify e Apple Music. E plataformas Se digitais. tiver mais, aí. a gente vai estar também, né? Vamos pedir uma ajuda para Roberto. Roberta, dá uma mãozinha para nós aqui, né? Quais são os Instagrams aí pra gente colocar também para o pessoal seguir? O da Free é @freemulti, o meu é @RobertaPReichert. E o meu @romeu.reichert. Perfeito. Guto Era Bilinski? isso. Guto Bilinski, @Thiago_Montanha. É isso aí. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada Foi um prazer também. conversar com vocês e logo mais faremos mais uma e com certeza que vai ser ainda mais aprazível a gente trocar ideias daí de outros assuntos que envolvam comunicação, marketing, propaganda e vida pessoal, porque afinal de contas a gente também precisa se comunicar com pessoas, né? Com Isso aí, certeza. falamos de tudo um pouco. Obrigado a vocês, foi ótima conversa. Espero que a galera goste aí. Isso, Um Vai abraço a gostar, todos. temos certeza disso. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Até Obrigada. o próximo. Toda quinta-feira às 8. Valeu.